Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha nojenta, que medíocre, covarde, e tô aqui, já são 8 anos aturando crime todo dia desses vermes e nada acontece para poder me livrar desse inferno. Vou continuar torcendo aqui até o último dia para alguma coisa acontecer para me livrar desses bandidos via justiça, porque é a única forma de resolver isso. Enfim, hoje eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo sobre as Olimpíadas, tá? Que vão começar agora, né, no dia 26, daqui a 3 dias, né? Depois de amanhã, né, na verdade. E, enfim, são Jogos de Paris, né, na França. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Eu vou fazer 2 vídeos para vocês aqui sobre as Olimpíadas, tá? Nesse primeiro, vamos falar da importância do Estado na conquista das medalhas, certo? Vocês vão ver como é que, enfim, os estados nacionais, de maneira geral, investem nos atletas e premiam também, né, os atletas que ganham medalha de ouro e tudo mais, quer dizer, porque isso é interessante ali, isso estimula o esporte e ao mesmo tempo também eleva ali o nome do país lá fora e tudo mais, então isso é importante e também isso contrapõe essas teses aí de estado mínimo que a gente fica o tempo todo aturando aqui, tá, no Brasil. E amanhã eu trago para vocês um vídeo falando aqui sobre, deixando uma lista, né, de livros sobre a França, para quem se interessa aí por, enfim, aprofundar lá o conhecimento sobre a França, porque é o país das Olimpíadas, lá tá acontecendo em Paris, beleza? Então, antes, deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui, já tem quase um ano que eu publiquei, não consigo vender, não consigo ver meus amigos aqui para poder trocar essa alegria aqui, por culpa desse bandido, dessa gente medíocre, patética que eu tô aturando aqui já tem 8 anos. Enfim, segue a dica aí, e meu romance está na editora. Se esses animaizinhos não sabotarem, eu publico até setembro aqui, tá aí, e informo vocês aqui no canal do YouTube, beleza? Então, pessoal, vamos falar sobre essa questão aí do investimento, tá? Dos estados nacionais, das confederações nacionais, nos atletas olímpicos. Historicamente, Estados Unidos, União Soviética, enfim, sempre fizeram isso e alçaram aí papéis importantes no mundo por conta disso, né? E os países, de maneira geral, cada vez mais têm feito isso, é uma lógica que está aumentando aí, tem crescido aí esse investimento público nos atletas, inclusive no Brasil, com o Bolsa Atleta do governo Lula, que vamos falar um pouquinho sobre isso também, está fazendo 20 anos aí, né, o Bolsa Atleta, tá? E depois dar alguns exemplos também de outros países, tá? Inclusive Portugal, Singapura, uma série de países que investem e dão prêmios, né, aos atletas que ganham medalhas, tá? Antes aqui 2 dicas rápidas, na verdade uma é dica e outra é só uma curiosidade aqui, né? A dica é esse livro aqui, O Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte, meu xará, né? É um livro aqui que eu tenho já desde os 20 anos de idade, um livro sensacional, com várias, enfim, curiosidades aqui, vários capítulos, né, que falam sobre um monte de assunto legal aqui. Então, por exemplo, vamos lá aqui, né, só para vocês terem uma ideia, ecologia, universo, arte, música, religião, história, cinema, letras e tudo mais, e tem um capítulo só sobre esportes. Esse aqui, na verdade, é a primeira edição, né? Essa aqui é a primeira edição, uma relíquia aí. Eu já dei uma verificada ali na internet e já tem aí várias edições posteriores, e hoje ele já fez, inclusive, livros separados, né? E tem um dos livros que é só sobre Jogos Olímpicos, e tem um outro também que é o Guia dos Curiosos, Copas do Mundo, né? Então, muito legal aí, vale a dica, porque tem muita curiosidade bacana, tá? Para você que gosta aí de conhecer a história das Olimpíadas, dos esportes e tal, as medalhas, os atletas, os recordes e tudo mais, então vale muito a pena essa dica. Beleza? E uma outra aqui, essa aqui na verdade é uma curiosidade, né? Essa aqui é uma coleção que foi lançada em 95, eu tinha 20 anos, né? Enfim, mas eu comprava também, gostava de comprar essas coleções aí e, bom, essa aqui é uma delas, né? Uma coleção que teve 18 fascículos, né? Tem até uma capa dura e tal, que eu acabei nem encadernando, porque achei mais interessante deixar desse jeito aqui. E aí tá aqui, Olimpíada 100 anos, né? Foi em 95, Silvio Lancelotti, né? Que era um cara que fazia inclusive comentários lá na Bandeirantes e tudo mais, nos jogos de futebol. Então, enfim, esse aqui é o número 1, né? 1995, tá? E aí tem, inclusive aqui, fala sobre os Jogos de Paris, em 1900, porque já teve Olimpíada em Paris, né? Em 1900, tá aqui, né? Descrito aqui, tá? Então, muito legal, tem aqui também o número 2, né? Deixei separado aqui só esses 2 aqui para mostrar, são 18. Então, muito legal aqui essa coleção da editora Abril, né? Do Silvio Lancelotti.
E também vinha com uma coleção de fitas VHS, né? Olha aqui, ó, né? Velho e bom VHS, tá aqui, né? Então, Olímpica, né? Essa aqui é a número 7 e tal, tem várias aí, tem 18 edições, né? 18 volumes, tá? E é uma coleção bem legal aqui. É mais uma curiosidade que eu tenho aqui. Então, pessoal, vamos lá rapidamente. Vamos começar falando do Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta é um programa do governo Lula, tá? Que já está fazendo 20 anos aí, né? E é um programa que investe nos atletas, o dinheiro público, para poder gerar não só um auxílio para aquelas pessoas que estão ali começando e não tem, muitas vezes, patrocínio, não tem acesso, né, a patrocínio, mas também ajudar os atletas que já são, enfim, são, né, top de linha, são melhores, aí já tem inclusive pódio, medalha e tudo mais, que ganham mais, ganham uma bolsa maior e tudo mais. E é um incentivo aos atletas, porque muitas vezes não tem patrocínio, mercado, muitas vezes não tem interesse, quase nunca tem interesse em investir em quem está começando, é só em quem já tem aí um nome, quem já vai gerar um lucro imediato. Então, quer dizer, esse papel também interessa ao Estado, é interessante o Estado fazer isso, né? Então, matéria do Brasil de Fato, tá? Eles dizem: Bolsa Atleta, saiba como funciona o programa que beneficia mais de 9 mil esportistas no Brasil, tá? Isso aqui é importante por uma série de motivos, não só para contrapor essas ideias idiotas de Estado mínimo, mas também certas figurinhas que vêm aqui nos comentários. Eu estava lendo aqui a postagem de uma dessas, enfim, de uma dessas postagens sobre a Olimpíada, né? E algumas figurinhas, uma mulher lá, é para isso que eu pago imposto, né? Quer dizer, é como se o imposto fosse o quê? Só o que tem a ver com ela, né? Quer dizer, um negócio assim, inacreditável, uma gente que pensa muito pequeno, né? Enfim, tá aqui a matéria do Brasil de Fato, né? Quando foi lançado em 2004, quer dizer, tem 20 anos, né? O Bolsa Atleta contemplou 975 esportistas que receberam o benefício no ano seguinte. Agora, 20 anos depois, o programa atende 9.075 bolsistas, com valores que variam de R$ 410 a R$ 16.629,99 mensais, tá? Quer dizer, a judoca Alana Maldonado é uma das contempladas. Desde 2015 ela recebe a Bolsa Atleta Pódio e, graças ao benefício, consegue se dedicar integralmente à preparação para a disputa dos Jogos Paralímpicos, tá? E aí ela diz: foi surreal a sensação e a tranquilidade de saber que eu poderia viver do esporte, comemora. E aí é interessante lembrar aqui que já fiz um vídeo também falando que uma das coisas que eu acho que poderia acontecer, que seria bastante legal aí, até enriquecedor para a humanidade, seria os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos acontecerem ao mesmo tempo, né, juntos, sem essa distinção, né? Para mim seria bem legal isso. Eu fiz um vídeo aqui, posso até deixar o link para vocês aí, tá? Mas enfim, e aí a matéria continua, né? Os treinos da Alana Maldonado, são diários nos períodos da tarde e noite. As manhãs ficam reservadas para fisioterapia e outras atividades complementares. E ela finaliza dizendo: se tivesse que conciliar uma rotina com outro tipo de trabalho, não seria possível, ela diz, né? Então, quer dizer, essa bolsa é muito interessante porque ela permite que os atletas, enfim, tenham ali o seu espaço de treino garantido, o que eles não poderiam fazer, provavelmente, com uma rotina de trabalho diário de 8 horas, de 10 horas, como acontece com a maioria das pessoas, né? Obviamente que eles não devem gastar o dinheiro só com isso, tem sua vida ali social, seus hobbies e tudo mais, mas, enfim, né, isso ajuda pra caramba ali a ter um comprometimento mais amplo e um tempo maior gasto com os treinos e tal, né? E aí eles finalizam aqui dizendo: assim como a Alana, outros 358 competidores brasileiros são beneficiados da Bolsa Atleta Pódio. E vocês vão ver que gera muito resultado, não é pouco não, assim, é quase que total, tá? Essa Bolsa Atleta Pódio oferece os valores mais altos, variando de R$ 5.543 a R$ 16.629, a depender do desempenho do atleta em Olimpíadas, Paralimpíadas ou Surdolimpíadas, né? Podem pleitear o benefício os competidores posicionados entre os 20 primeiros no ranking mundial das suas categorias. Atletas que não se encaixem nessa definição podem tentar outras modalidades da Bolsa, como a base estudantil e a nacional. E essa questão de beneficiar os 20 primeiros é muito interessante porque, salvo exceções de praxe, os 20 primeiros de cada modalidade geralmente têm um desempenho parecido, né?
salvo ali, de repente, um ou outro que fica um pouco acima, ou um ou outro que fica abaixo, mas esse desempenho é muito parecido, né? E vocês vão ver também que tem atletas de outros países que reclamam de ficar entre os 8 primeiros e não serem contemplados com nenhum tipo de benefício, né? Por último aqui, eles dizem no Brasil de Fato, nos Jogos Olímpicos desse ano, em Paris, que vai começar agora, né? Dos 277 atletas que representarão o Brasil, 247 são bolsistas, quer dizer, mais de 90%, né? Mais de 90%, né? Se não fosse o Bolsa Atleta, muitos já teriam parado, não teriam nem feito grandes resultados, não teriam ido para os Jogos Olímpicos. Avalia João Vitor Moretti, coordenador técnico do Instituto de Pesquisa em Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, quer dizer, muito legal essa questão aí, né, do Bolsa Atleta. E vamos falar um pouquinho também aqui sobre a questão, né, do perfil desse Bolsa Atleta. Tá? Tem uma página aqui do governo federal que explica isso aqui, né, que é sobre o Bolsa Atleta. Se você colocar lá no Google, eu vou deixar o link para vocês aí também, tentar atualizar os anteriores, tá? E aí eles dizem aqui, né, que é um dos maiores programas de incentivo direto ao atleta no mundo. O governo federal mantém desde 2005 um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. O público beneficiário são atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. E o programa garante condições mínimas para que se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e a competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas, tá? Então não é nem só Olimpíada, é a galera que disputa sul-americano, competições locais no Brasil, né? E pan-americano, enfim, né? E uma série de coisas bacanas aqui. E desde 2012, com a Lei 12.395/11, é permitido que o candidato tenha outros patrocínios, o que propicia que atletas consagrados possam ter a bolsa e assim contar com mais uma fonte de recurso para suas atividades. Quer dizer, é interessante também que os atletas que conseguem ter resultados melhores, eles, além da bolsa, eles podem ter outros patrocínios sem perder a bolsa, né? O que é mais uma riqueza aí do governo federal, do Lula, enfim, da esquerda brasileira, né? E aí são 6 categorias contempladas, tá, pelo Ministério do Esporte. Então são elas: atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico /paralímpico e a categoria pódio, né, que aí são aquelas pessoas que ganharam medalhas, né, de ouro, prata e bronze, certo? E aí tem os valores aqui também, para vocês terem uma ideia, né? A partir da assinatura do termo de adesão, os contemplados recebem o equivalente a 12 parcelas do valor definido em cada categoria. Atleta de base e estudantil ganham R$ 370 de bolsa, o nacional ganha R$ 925, o internacional ganha R$ 1.850 de bolsa, olímpico e paralímpico ganham R$ 3.100 e o pódio, o atleta que, né, consegue ali medalhas de ouro, prata ou bronze, eles ganham de R$ 5.000 a R$ 15.000, né? Na verdade 16 mil e pouco ali atualizado pela matéria do Brasil de Fato, tá? Então, enfim, o dinheiro vai para a Caixa Econômica e tal, eles explicam mais detalhezinhos. Agora, tem uma última informação aqui que é muito interessante, que demonstra os resultados gerados por essas bolsas, tá? Vamos lá. O impacto da Bolsa Atleta foi comprovado mais uma vez nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, disputados em 2021, né, que teve uma mudança ali por conta da pandemia e tal, né? Na edição olímpica, 19 dos 21 pódios do Brasil, ou seja, 90,45%, tiveram a presença de atletas que têm a bolsa, né? Ou seja, que atletas que têm ali essa bolsa, esse rendimento, e a possibilidade de treinar com exclusividade, com tempo, enfim, né, com rigor e tudo mais. Então, quer dizer, 19 dos 21 medalhistas brasileiros tinham a Bolsa Atleta, né? A conexão entre os medalhistas e os repasses federais não esteve presente apenas no ouro do bicampeonato olímpico do futebol, porque o masculino não integra o Bolsa Atleta, e na prata de Raíssa Leal do Skate Street, porque a jovem de 13 anos ainda não tinha idade suficiente para integrar o programa. Então, quer dizer, as únicas 2 medalhas que o Brasil teve na Olimpíada que não tinham o Bolsa Atleta, o futebol eles não recebem, talvez até porque não queiram, de repente, né? Aqui não explica, mas enfim, todos eles têm muito dinheiro, hoje em dia não precisam disso, né?
E essa menina aqui, Raíssa Leal, que é uma skatista que já ganhou vários prêmios, inclusive vários campeonatos, e ela tem, na época ela tinha 13 anos, né, então ela não podia receber porque é só a partir de 14, tá? Então quer dizer, provavelmente se ela tivesse 14 ela estaria recebendo também e com certeza ela seria ali, dos 21 pódios, 20 seriam com medalhas, com bolsas, né, do governo federal. E aí para finalizar eles dizem, ao todo foram 6 ouros, 5 pratas e 8 bronzes com atletas contemplados pelo programa executado pelo Ministério do Esporte, tá? Agora olha só os Jogos Paralímpicos, hein, que é ainda mais impressionante, olha só. Nos Paralímpicos, na campanha mais vitoriosa do Brasil na história, isso também na Olimpíada de Tóquio, né, a digital do Bolsa Atleta esteve em 68 das 72 medalhas obtidas pelos atletas nacionais, ou seja, 94,4% do total, mais até do que na Olimpíada, né? 20 dos 22 ouros, 18 das 20 pratas e todos os 30 bronzes foram de atletas contemplados por essa bolsa aí do Bolsa Atleta, tá? Então, entre as 20 medalhas de ouro, 18 vieram de integrantes da categoria pódio, a principal do Bolsa Atleta, certo? Então, o Brasil teve 20 medalhas de ouro, 18 foi uma galera que tinha já essa bolsa do pódio, o que significa que existe uma tendência de se repetir o pódio, né, quando você tem ali essa bolsa, né? Se não na Olimpíada, né, de um sul-americano para uma Olimpíada, ou de um mundial para uma Olimpíada, enfim, tá? E o programa passa por avaliação contínua para atender satisfatoriamente aos interessados e aos objetivos do esporte de alta performance no país. E aqui tem um passo a passo, tá, com 8 passos aqui que o atleta tem que, enfim, passar ali, né, tem que cumprir para poder ganhar essa bolsa, certo? Então fica o link para vocês aí. E aí, pessoal, vamos agora, então, para vocês entenderem mais um pouquinho aqui, alguns dados dos Estados Unidos, né, que é a vedete da direita brasileira, né? Os defensores do Estado mínimo ficam aqui dizendo que os Estados Unidos são um exemplo e etc e tal, vão morar lá, fazem videozinho, etc e tal, e ficam lá defendendo o Estado mínimo no lugar onde tem o maior orçamento do mundo, quer dizer, né? Um negócio assim inacreditável. E aí os Estados Unidos que não caem nessa, né? não são igual à direita brasileira, iguais, né, à direita brasileira, eles investem muito em esporte porque eles gostam desses resultados e isso gera retorno não apenas para o atleta em si, mas para o país, né? Para a imagem do país, enfim, isso vai gerando ganhos em cadeia, né? No mundo inteiro. Então vamos lá, notícia aqui de 2016, tá? que fala sobre os Jogos do Rio de Janeiro, tá? que aconteceram em 2014, né? Quem lembra aí. Líder no Rio, Estados Unidos investiram quase R$500 bilhão em esportes em 2015. Quase R$500 bilhão, 500 milhões de reais em esporte. Os Estados Unidos, mais uma vez, terminaram na liderança do ranking geral dos Jogos Olímpicos em sua 31ª edição. Tá? O time norte-americano acumulou 121 medalhas no total, sendo 46 de ouro, 37 de prata e 38 de bronze. Foram 19 títulos a mais que a Grã-Bretanha, segunda colocada, na lista de pódios do maior evento esportivo do mundo. Ser uma potência olímpica, no entanto, demanda altos níveis de investimentos realizados nas diversas modalidades esportivas. Então, assim, só um parêntese aqui já, né? Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, né? São 110 milhões ali a mais que o Brasil. O Brasil é como se fosse 2/3 da população dos Estados Unidos. A gente não chega nem perto disso nas medalhas. Por quê? Porque a gente tem uma direita que não gosta do Estado, que não entende a importância do Estado, que fica aqui vomitando bosta todo dia, e ao invés da gente fazer esses investimentos maiores, mais amplos aqui, a gente fica estagnado e andando a passos de tartaruga por conta dessa gente, né? Imagina se a gente tivesse esse tipo de investimento que existe lá nos Estados Unidos, né? Com dinheiro público, né? A gente teria resultados muito maiores aqui, e o pior de tudo isso é que tem muitos atletas que ficam aqui defendendo a direita brasileira, que é aquela que defende o fim desses investimentos públicos no esporte, né? Quer dizer, algumas figurinhas do vôlei, aí teve um aí, inclusive, acho que tal de Maurício, né? Que, enfim, foi vomitar aí, parece que ameaçou o Lula de morte. Eu fiz até vídeo sobre isso aqui. Essa gente, assim, a estupidez, é o atraso do Brasil, é a cabeça da direita brasileira, tá? Enfim, de acordo com números financeiros do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, o sucesso esportivo está ligado ao modo eficiente pelo qual o investimento é feito
nas confederações, infraestrutura e ações de marketing, né? Porque, inclusive, nos Estados Unidos também tem uma questão de que o esporte está conectado com a universidade, né? Tem até um filme muito bacana sobre isso, que eu gosto muito, aqui é um dos meus preferidos, que se chama Encontrando Forrester, né? Com o Sean Connery, que o garoto lá, ele é jogador de basquete, tal, gosta de estudar também, gosta de ler, e o cara é um escritor, enfim, eu deixo o link do trailer para vocês aí. Mas enfim, ele entra na universidade e automaticamente ele vai como atleta também para jogar o basquete lá, porque é assim que funciona. Isso é uma evolução que a gente não consegue ter aqui no Brasil, porque tudo feito, né, ou no improviso, ou com essa mentalidade da direita brasileira que olha para o pobre, para o negro, que poderia ser ali um atleta tá ali na favela. Ele prefere que essa figura vire um bandido, porque não interessa, o importante é a meritocracia. Quer dizer, uma coisa que os Estados Unidos vendem como lógica para cá e eles não fazem lá em nenhum setor. Né? Em nenhum setor. Eles investem, já fiz vídeo aqui, a grana que eles investem para pesquisa do Alzheimer, só para pesquisa do Alzheimer, dá o orçamento inteiro de ciência e tecnologia do Brasil. Né? E a gente fica aqui, a direita brasileira fica defendendo o Estado mínimo e essa gente vomitando ódio contra o Lula, ódio contra o pobre, ao invés da gente crescer como país. Né? É um negócio inacreditável. Né? A matéria continua aqui, tá? A matéria do Terra, vou deixar para vocês o link aí também. De acordo com números financeiros do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, o sucesso esportivo está ligado ao modo eficiente pelo qual o investimento é feito nas confederações, infraestrutura e ações de marketing. Só em 2015, o Comitê norte-americano teve o suporte de 148 milhões de dólares em receita, em um ano isso, tá? Cerca de 475 milhões de reais na época, né? 2016 aqui, né? Sendo que 98 milhões vieram do marketing e outros direitos. O restante do montante é fruto de doações, licenciamento e venda de produtos. Desses 148 milhões de dólares, 76 milhões são destinados para as confederações membros do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, outros 42 milhões ajudam a manter a infraestrutura esportiva sempre modernizada, né? Que é importantíssimo isso, e a quantia é distribuída para a manutenção e construção de centros de treinamento, com aporte de 30 milhões de dólares, e no controle e prevenção de doping com 5 milhões, além da medicina especializada com mais 7 milhões. Tá? Então vocês veem que assim, existem comitês, né, que têm um suporte de grana pública, eles fazem investimento para poder gerar inclusive retorno de marketing também, e uma grana extra ali que entra, eles vão investindo isso em quê? Na preparação dos atletas, tudo isso com o apoio do governo, né? Coisa que não existe aqui. Quer dizer, que não existe aqui na cabeça da direita, né, evidentemente, né? E a gente tem aqui o Bolsa Atleta que o Lula criou em 2004, né, 2005 ali, e imagina se não fosse isso, né? Provavelmente a gente não teria nem metade dessas medalhas aí que a gente tem hoje, né? E aí iam colocar na conta da meritocracia, do interesse pessoal, dane-se, né? Não tem porque não conseguiu, né? Ó, lá nos Estados Unidos eles também são assim, e aí, né, você vai pesquisar mesmo, é o contrário, né? Enfim, então, pessoal, tudo isso aqui né, e eles vão falando aqui que a seriedade com a qual, para finalizar aqui, né, a seriedade com a qual a maior potência olímpica lida com o esporte explica o sucesso do time norte-americano nos Jogos do Rio de Janeiro, 2014, né? Aliás, desculpe, 2016, né? 2016, 14 foi a Copa, né? 14 foi a Copa. Na capital fluminense, os norte-americanos medalharam em 25 das 42 modalidades do Rio 2016, né? Para efeito comparativo, o Brasil, 13º colocado no ranking dos jogos, subiu ao pódio em 12 esportes diferentes, né? Enfim, os Estados Unidos mais que o dobro do Brasil, e a quantidade de medalha, então, né, supera muito mais do que o dobro, tá? Então é isso aí. E aí, para finalizar, pessoal, vamos dar aqui mais alguns números de outros países, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, para finalizar, númerozinhos aqui de outros países, vamos lá. Notícia de 2021, agora, tá? Do Jornal Público, né, que é um jornal de Portugal. Medalhas, estavam falando aqui de Tóquio ainda, né? Em Tóquio 2020, comparando ali, enfim, falando sobre a Olimpíada do ano anterior, né? Medalha de ouro vale 50 mil euros em Portugal. Que países pagam mais em prêmios? E Portugal paga 50 mil euros para cada medalha de ouro, que é um prêmio ali do governo, né? E esses 50 mil euros dá aí quase 300 mil reais, né? Sendo que Portugal não é nem um dos maiores, tá? Singapura é o país com, enfim, o
prêmio maior, oferece 627 mil euros aos atletas que conquistem o ouro olímpico. Tá? Em Tóquio, prêmios para a comitiva portuguesa foram de 120 mil euros, depois da prestação histórica com 4 medalhas. Né? Foi o melhor desempenho de Portugal ali na história dos Jogos Olímpicos. E 627 mil euros, que é o valor de Singapura, bota aí, multiplica isso por 5,5, né, que deve estar o euro aí, isso vai dar aí quase 400 mil reais. Né? Aliás, desculpe, quase 4 milhões de reais. Né? Um negócio assim, inacreditável. Agora, Singapura parece também que oferece esse valor mais alto aqui porque ainda não ganhou medalha de ouro, né? Então está ali buscando isso. Mas é isso, né? Um investimento que o governo está fazendo para poder, porque isso, repito aqui o que eu falei no início do vídeo, isso não gera ganho só para o atleta, gera ganho para o país, para a sociedade, né? Eleva ali o nome, gera uma série, as pessoas começam a olhar para lá, né, e tal, como fazem com os Estados Unidos desde sempre, como faziam com a União Soviética e com outros países que são aí, enfim, historicamente medalhistas, né? Então, enfim, tem que ter a cabeça muito pequena, né, para poder pensar que o Estado não tem nenhum funcionamento, enfim, é caga-regra e idiotices, como a gente escuta volta e meia aí, né? Bom, enfim, então eu já falei aqui dos 120 mil euros de Portugal. E aí, pessoal, só para finalizar, uma listinha aqui, tá? Sim, tem uma atleta aqui, né? Eu falei que ia dizer aqui da questão da atleta que reclama, né? De não ser contemplada entre as 8 primeiras, né? Ela diz, né? A atleta Susana Feitor, né? O prêmio do Estado não é mais do que um reconhecimento. Ser quarto, quinto ou oitavo não tem qualquer tipo de prêmio e em muitas circunstâncias conseguir uma classificação até o 8º lugar custa a mesma coisa em termos de investimento do que ser medalhado, né? Então está reclamando da falta de investimento que aqui no Brasil tem, né? A gente tem aí até o 20º, parece, né? Ganha esse investimento do governo, tá? Então, pessoal, por último aqui a listinha tá com os 10 primeiros países com a melhor premiação para as medalhas de ouro, tá? Vamos ver aqui o tempo. Vamos finalizar o vídeo com essa lista aqui, que é uma curiosidade, vou deixar o link para vocês aí também, tá? Então a maior premiação para a medalha de ouro é de Singapura, 627 mil euros. Taiwan, né, tá em segundo com 610 mil euros. A Indonésia é o terceiro país, né, que melhor premia ali as medalhas de ouro, com 295 mil euros. Bangladesh em quarto com 255 mil, Cazaquistão com 212 mil, a Malásia em sexto com 201 mil euros e em sétimo a Itália com 180 mil euros de prêmio para o melhor colocado, e a Itália ganha algumas medalhas de ouro aí, né? Inclusive parece que foi o último campeão olímpico dos 100 metros foi um italiano, né? Em oitavo, as Filipinas com 168 mil euros de premiação, tá? A Hungria com 141 mil euros e o Kosovo, que é um país ali muito pequeno ali na parte dos Balcãs ali embaixo, quer dizer, paga 100 mil euros para cada medalha de ouro. O Kosovo está pagando 100 mil euros e a gente aqui não faz isso, né? Por quê? Porque essa gente fica aqui defendendo o Estado mínimo e fazendo comentáriozinho idiota na internet, eu pago imposto para isso. Tem a menor noção, porque muitas vezes se tem até um comércio ali, um negócio, isso está elevando o nome do país, daqui a pouco isso gera ali uma lógica de importação, exportação, que essa pessoa não sabe nem de onde veio, né? E tem esse pensamentozinho raso, pequeno, medíocre, que é o pensamento, salvo exceções, da direita brasileira. Beleza, pessoal? Então, enfim, né? Fala aqui da Itália e tudo mais, e tem inclusive aqui outras informações, mas é isso, né? Quer dizer, é a importância do investimento público, do investimento estatal, né, de quase todos os países grandes aí, dos países também, até países que não são tão, enfim, poderosos, tá aqui, né, enfim, Bangladesh, Filipinas, eles investem nisso, porque o esporte, enfim, engrandece as pessoas e gera dividendos aí, não só individuais para o atleta, mas também para o país. Então a gente precisa continuar avançando nesse sentido aí, ampliar esse debate aqui com informações externas para poder ir desmistificando essas teses idiotas que a gente tem aqui em uma parcela significativa da direita brasileira. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta amanhã com mais um vídeo sobre as Olimpíadas de Paris, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.